Olá galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar de potência de base 10 e notificação científica. Roda a vinheta. Se inscreva no meu canal e ative o sininho. Pessoal, então vamos trabalhar com potência de base 10. Todo mundo já sabe trabalhar com potência, assim esperamos, né? Então olha aqui, quando eu falo em potência de base 10, 10 elevado a zero, qualquer número elevado a zero é o número 1. 10 elevado a 1 é 10. 10 elevado a 2 igual a 100. 10 elevado a 3 igual a 1000. O que vocês percebem aqui? O meu expoente vai indicar a quantidade de zeros que eu vou colocar. Então, 0, expoente 0. Eu coloquei algum zero? Expoente 1, quantos zeros eu vou colocar? 1. Expoente 2, quantos zeros eu vou colocar? 2. Expoente 3, quantos zeros eu vou colocar? 3 zeros. Se fosse 10 elevado a 4, iria dar 10.000. Eu ia colocar 4 zeros, beleza? Então, eu coloquei esses números aqui, ó, para a gente fazer a transformação dele em potência de base 10. Por que a gente faz isso? Para trabalhar com números muito grandes ou pequenos, a gente vai utilizar a notação científica, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, olha aqui, eu quero transformar esse número em potência de base 10. Como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar sempre a minha vírgula depois do 2. Então, eu tenho 2,52 vezes 10 e vamos contar. Se a vírgula está aqui, eu vou contar quantas casas eu tenho aqui depois da vírgula. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 10 elevado a 6. Por que acontece isso? Se eu fizer a multiplicação de 2,52 vezes 10 elevado a 6, eu vou encontrar este número. Beleza? Mesma coisa aqui embaixo. Eu tenho 75.200. Quero transformá-lo em uma potência com base 10. Então, eu vou deixar a minha vírgula aqui, ó. Tá? Então, eu tenho 7,52 vezes, vamos lá, 10 elevado a 1, 2, 3, 4. 4 casas. Então, se eu multiplicar 7,52 vezes 10 elevado a 4, que é 10.000, eu encontro 75.200. Tranquilo, pessoal? Vamos fazer agora com o expoente negativo. Então, olha aqui, eu tenho 10 elevado a menos 1. Então, vai ser 0,1. 10 elevado a menos 2, 0,01. 10 elevado a menos 3, 0,001. Então, o que acontece quando o meu expoente é negativo? O expoente vai me indicar quantas casas eu tenho depois do zero. Se é elevado a 1, eu tenho que ter uma casa. Se é elevado a 2, eu tenho 2 casas. Se é elevado a 3, eu tenho 3 casas. Beleza? Vamos fazer agora com esse número aqui, ó. Então, como eu falei com vocês, para a gente trabalhar com notação científica, ou a gente trabalha com números muito grandes, ou números muito pequenos. Vamos transformar esse número aqui em uma potência que contém a base 10. Então, eu tenho, vou deixar a vírgula aqui, 2,3 vezes 10 elevado, vamos contar, uma casa, 2, 3, 4 casas. Eu estou saindo de um número muito pequeno, o meu expoente tem que ser negativo. Então, eu tenho 2,3 vezes 10 elevado a menos 4. Esse outro exemplo aqui, eu quero deixar minha vírgula aqui. Então, eu vou dar quantas casas? 3 casas. Então, eu tenho 3,25 vezes 10 elevado a menos 3. Tranquilo? Beleza? Pessoal, vamos falar agora, então, de notação científica. O que é a notação científica? Ela é usada para a gente trabalhar com números muito grandes ou números muito pequenos. Então, prestem atenção aqui. Para ser notação científica, o meu número tem que estar entre 1 e 10. Então, é um número compreendido entre 1 e 10. Então, tem que ser um número maior que 1 e menor do que 10.
Então, observem aqui, a distância da Terra ao Sol é 150 milhões de quilômetros. Eu vou transformar isso em notação científica. Então, como eu disse para vocês, o meu número tem que estar entre 1 e 10. Então, eu tenho que transformar esse número aqui nesse conjunto de 1 até 10. Então, para eu fazer isso, eu vou fazer o seguinte, vou colocar 1,5. Porque se eu coloco a vírgula aqui, eu tenho 15. Então, é maior do que 10. Não pode. Então, tem que ser um número compreendido entre 1 e 10. Então, 1,5 está compreendido nesse conjunto, tá? Então, o que eu vou fazer? Vezes 10 e vamos contar quantas casas eu andei até chegar com a vírgula aqui, tá? Então, preste atenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu andei 8 casas. Então, 1,5 vezes 10 elevado a 8 é a mesma coisa da gente falar 150 milhões. Tranquilo? Então, isso é a notação científica. Vamos fazer com esses outros exemplos aqui. Eu tenho 253 mil. Quero transformar ele em notação científica. Então, como eu disse, tem que ser um número compreendido entre 1 e 10. Então, aqui ó, eu tenho 2,53 vezes 10. Vamos contar. Eu coloquei a vírgula aqui. Então, vamos contar o restante de casas para a gente colocar no expoente. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho 5 casas. Percebam o seguinte, que eu estou começando, o meu número ele é grande. Então, o meu expoente tem que ser positivo. Se eu começar do zero, o meu número for pequeno, aí o meu expoente vai ser negativo. A gente vai chegar lá ainda. Vamos transformar esse número aqui agora. Então, o meu número deve estar compreendido entre 1 e 10. Então, vai ser 5,1 vezes 10 elevado a quanto? Vamos contar. A vírgula eu coloquei aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Elevado a 6. Então, vai ser 5,1 vezes 10 elevado a 6. Olha esse aqui. Então, a minha vírgula eu tenho que colocar ela aqui. Então, eu tenho 2,34 vezes 10 elevado a, vamos contar, uma casa, 2, 3, 4 casas que eu andei. Só que eu comecei com zero. Se eu comecei no zero aqui, ó, a gente vai colocar o quê? Um sinalzinho negativo. Então, eu tenho 4 casas. Mesma coisa aqui. A gente também vai começar com zero. Se eu comecei ali com zero, meu número é pequeno. Então, é só andar com a vírgula para a direita. Então, vai ter 2 vezes 10. Eu coloquei a vírgula aqui. Porque se eu colocasse aqui, seria 0,2. Então, o meu número tem que estar compreendido entre 1 e 10. Então, 0,2 pode? Não. Então, tem que ser 2. Então, eu coloquei a vírgula ali. Quantas casas eu vou andar? 1, 2, 3. Menos 3. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado, curtam e que vocês consigam fazer exercício. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ative o sininho para os próximos vídeos. Pessoal, agora a gente vai falar do sistema de numeração binário, que é utilizado na informática. Os computadores são máquinas binárias. O que isso significa? Que eles só trabalham com potências de base 2 e não são potências de 10, como no sistema métrico, tá? Então, 1 byte representa 8 bits. Como nós estamos falando do sistema de numeração binário, a gente tem que perceber que o computador ele só recebe 0 ou 1. É com esse 0 ou 1 que ele transforma em letras, em pixels, em desenhos e assim por diante, tá? Então o computador só recebe entradas 0 e 1. Então quer dizer que 1 byte representa a 8 bits, que é uma coisa muito pequena, tá? Então a gente pode pensar na questão de caracteres. Então com 1 byte eu consigo representar 8 caracteres, que seriam 8 bits, tá? 8 bits é a mesma coisa de 2 elevado a 3, que é igual a 1 byte. Então por isso que nós temos o seguinte,
1 kilobyte, quilo a gente fala 1000, vem de 1000, representa 1024 bytes. 1024 em potência de base 2 é a mesma coisa de eu escrever 2 elevado a 10. Então quem sabe potência aí? 2 elevado a 10 é 1024. M de megabytes vem de milhão. Então isso representa... vem de milhão. O que isso significa? Que eu vou multiplicar o meu kilobyte duas vezes. 1024 vezes 1024. Por que isso, gente? 1000 vezes 1000 é 1 milhão. Aqui no sistema de numeração binário é a mesma coisa, só que a nossa referência é 1024. Então 1024 vezes 1024 é a mesma coisa de eu escrever 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 10, que é igual a 2 elevado a 20. Relembrando as propriedades da potência. Potências de mesma base, eu vou conservar a base e somar os expoentes. Então, o valor de 1 megabyte equivale a 1.048.576 bytes. Agora a gente vai falar do gigabyte. O giga vem de bilhão. E isso indica o quê? Que eu vou multiplicar o meu valor de 1024 bytes 3 vezes. Ou seja, 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 10. Eu vou encontrar 2 elevado a 30. E isso corresponde em bytes. 1.703.741.824 bytes. E assim por diante, tá? A gente tem as outras grandezas aqui, ó. 1 terabyte, que é 2 elevado a 40. 1 petabyte, 2 elevado a 50. E assim por diante, tá? Aqui a gente vai fazer uns exemplos. Então eu tenho 1 kbyte, que a gente já sabe transformar. 1 kbyte é a mesma coisa de 1024 bytes. 1 megabyte é 1024 vezes 1024. Eu encontro 1.048.576 bytes. Aqui eu tenho 1 gigabyte. Esse gigabyte é 1024 vezes 1024 vezes 1024, ou seja, 1.048.576 kbytes, ou em bytes vai representar 1.073.741.824 bytes, tá? Então presta atenção, aqui esse valor é em kilobytes, em kbytes, e aqui o valor é em bytes, tá? Então, vamos transformar 512 kbytes em bytes. Como que eu vou fazer isso? Basta eu multiplicar 512 vezes 1024. Por quê? Porque 1 kbyte equivale a 1024 bytes. Então, eu tenho 512 vezes 1024. Isso corresponde a 524.288 bytes. Vamos transformar agora 32 megabytes em bytes. Então, se eu estou falando em megabytes, eu tenho que multiplicar esse 32 vezes 1024 vezes 1024. E isso corresponde a quanto? 33.554.432 bytes. Vamos fazer agora com 2 gigabytes. Eu quero saber quanto equivale 2 gigabytes em bytes. Então, se eu quero gigabytes, eu tenho que multiplicar o byte 3 vezes. Olhem aqui. Então, eu tenho 2 GB vezes 1024 vezes 1024 vezes 1024. Vou multiplicar o valor 2 vezes o 1024 3 vezes. Isso equivale a 2.147.483.648 bytes. Tranquilo? Não parece simples, mas é bem tranquilo, tá? Vamos falar agora das nomenclaturas e a escala de grandezas. De onde que surgiu essa escala de grandeza? Ela surgiu do IEC, que é a Comissão Internacional Eletrotécnica, tá? Que é o órgão responsável pela criação dos padrões métricos. Então aqui, ó, vamos começar aqui com byte. Um byte é 2 elevado a 0, o valor é 1, mas o valor de referência na informática são 8 bits.
Aqui ó, eu tenho kilobyte. 1 kilobyte a gente viu, é 2 elevado a 10. E quanto que é 2 elevado a 10? 1024. E aqui eu tenho que o espaço ocupado é 1024 bytes. Nessa outra aqui ó, eu tenho 1 megabyte, que é 2 elevado a 20, que corresponde a 1.048.576 bytes. Então eu tenho 1024 kilobytes, kbytes. Vamos fazer só mais esse. 1 gigabyte, 2 elevado a 30, que corresponde a 1.741.741.824 bytes, ou seja, 1024 megabytes. Preste atenção nessa última coluna. Se eu estou falando em terabytes, eu estou falando em 1024 gigabytes. Se eu estou falando em gigabytes, eu estou falando em 1024 megabytes. Se eu estou falando em megabytes, eu estou falando em 1024 kbytes. E se eu estou falando em 1 kilobyte, eu estou falando em 1024 bytes. Tranquilo, pessoal? Então não se esqueçam de se inscrever no canal, ative o sininho e até a próxima. Namastê, tchau, tchau. Take the time to cut 'em off, I need help. I know how to make the girl go